Durante o evento ABX22, realizado em São Paulo, a Automotive Business aproveitou a ocasião que a Iveco está lançando um caminhão novo aqui, né, para uma entrevista com o Márcio Querichelli, que é presidente da empresa para a América Latina. Márcio, bem-vindo ao Automotive Business, ao nosso estúdio aqui. E eu queria entender, em primeiro lugar, qual é a dimensão do empreendimento da Iveco no Brasil, o que ela significa hoje no Brasil. Paulo, primeiramente, quero agradecer pelo convite aí para a gente bater um papo, trocar uma figurinha aqui. É um imenso prazer, em nome da Iveco, estar falando um pouco sobre as nossas operações aqui no Brasil e na América Latina. Em relação aos investimentos, a gente anunciou alguns meses atrás um investimento da ordem de R$1 bilhão, né, que vai ser aplicado entre desenvolvimento de produto, fábrica, contratação de pessoal, né, entre os anos de 2020 e 2025. Então esse é o nosso plano atual e a gente está a todo vapor aí. Entre 2020 e 2025 esse investimento? O que há de investimento no momento? Você está lançando um caminhão novo aqui no ABX22. Pode falar para a gente dele? O principal aporte nosso nesse período se refere à preparação da nossa linha de produtos para o novo padrão de emissionamento Euro 6 ou Proconv P8, né? Que já começou em janeiro de 2022 para os caminhões até de 3,5 toneladas e a partir de janeiro de 2023 segue para todo o resto da gama de 3,5 toneladas até 74 toneladas, caminhões e ônibus também. Mas hoje a vedete do nosso evento aqui é o nosso caminhão CNG, o nosso caminhão movido a gás, né? Ele está sendo lançado no evento, nesse evento hoje aqui. É uma semana muito bacana para nós, porque nós iniciamos um ciclo de testes em 20 clientes, né, para a gente poder ter mais experiência e poder adaptar esse veículo para as nossas operações aqui no Brasil. Como você sabe, a gente já opera com veículos a gás na Europa, né, comercializamos mais de 35 mil veículos lá e estamos trazendo essa tecnologia aqui com o primeiro programa de testes, é o maior programa de testes que a companhia já fez na região, na América Latina. Então você tem uma grande expectativa em cima desse novo produto e dessa nova tecnologia? Exatamente, nós acreditamos muito que o caminho para zero carbono, o caminho para o crescimento da companhia, ele se sustenta através de novas tecnologias e é um passo muito importante o lançamento desse carro. Um dado muito interessante, desse R$1 bilhão em investimentos que eu acabei de comentar, 60 milhões se aplica à preparação desse veículo, ao desenvolvimento e adaptação desse veículo. E 70 mil horas de engenharia estão por trás desse desenvolvimento. É um projeto muito robusto, muito importante. Vocês vão aguardar o resultado desses testes para finalizar o desenvolvimento do produto? Nós trabalhamos com engenharia simultânea, né? Então enquanto a gente está testando, já tem uma equipe preparando a fábrica, preparando os nossos fornecedores e a gente já começa a sinalizar para os nossos clientes, né, as datas que eles podem já colocar os pedidos para que a gente possa produzir e fazer as entregas. Qual é a linha final hoje da Iveco no mercado? O que ela tem entre leves e pesados? A Iveco é uma das 3 montadoras no Brasil que possui toda a gama de produtos de caminhões e também de ônibus. No que se refere a caminhões, nós começamos com 13,5 toneladas. A nossa Daily é o caminhão mais vendido no segmento de chassi e cabina. Nós temos muito orgulho em falar sobre esse veículo. Seguimos para os médios, que são os nossos Tractors, veículos semipesados, que também são os Tractors. Saímos de 3,5 até 31 toneladas. E os grandes veículos pesados, os nossos Highways e High Roads, que chegam até 74 toneladas. De CMT. Exatamente. Além dos nossos ônibus, né, hoje a gente tem um portfólio de ônibus, de chassi de ônibus, que nós trabalhamos junto com os encarroçadores do Brasil e que vão até 17 toneladas. Então, um portfólio bem completo. Márcio, afinal de contas, como vai a produção de ônibus escolares da Iveco? A produção de ônibus escolares, ou o negócio de ônibus escolares, ele é muito importante, não somente para a Iveco, mas para todas as montadoras. Ela representa
em torno de 30% do volume total de mercado de ônibus, né? É representado pelo segmento de ônibus escolares. Nós acabamos de fazer a entrega de 1.200 unidades para o FNDE, né? E estamos com mais 3 lotes importantes produzindo e entregando dentro do cronograma da licitação. Quer dizer, que tem um ritmo bom. Um ritmo muito bom. É parte muito importante da operação de ônibus aqui no Brasil. A Iveco tem uma divisão de veículos especiais? Por exemplo, você vende a cabina chassi. Vocês fazem alguma coisa de encarroçamento ou só para os leves? Nós fazemos, mas sempre em parceria com algum encarroçador ou algum implementador, né? Entendi. Existem alternativas para todas as soluções que o cliente precisa, mas a gente sempre desenvolve isso em parceria com algum implementador. Perfeito. E eu sei que a Iveco tem uma linha também especial de defesa e também tem a Magirus. Fala rapidamente para a gente sobre isso só. Olha, é motivo de muito orgulho todo o portfólio que a Iveco tem, né? Então, não só caminhões e ônibus, nós também temos uma fábrica de motores, FPT, além da fábrica de motores, de um negócio de motores, que é um negócio de open market. Os motores são desenvolvidos tanto para os nossos produtos, quanto também para os concorrentes, e é algo natural. Além disso, nós temos uma fábrica que produz tanque de guerra, veículos anfíbios também, nas nossas instalações de Sete Lagoas, que é a nossa unidade de defesa, além da Magirus, né, escadas de bombeiro e outros produtos dessa natureza. A Magirus produz alguma coisa aqui no Brasil? No Brasil, não. No Brasil, nós trabalhamos com implementadores, mas na Alemanha, na cidade de Ulm, nós temos uma unidade, uma fábrica que produz para todo mundo. É uma marca de muita tradição, né, muita Magirus? Tradição. Muito e forte. A linha de defesa inclui veículos nacionais? Sim, o chassi do veículo, via de regra, o chassi é um chassi Iveco, né? E ele recebe todos os reforços e toda a carroceria para esse tipo de coisa, né? Principalmente quando nós falamos de veículos de bombeiros, esses veículos normalmente são chassis Iveco. A linha de defesa tem uma linha de produtos própria, porque há necessidade de ter um veículo muito diferenciado da aplicação rodoviária ou extra-rodoviária, né? Então, ele precisa ter um reforço muito maior. Né? Perfeitamente. Eu queria falar um pouco agora sobre qual foi a influência da pandemia na parte de operações da Iveco. Paulo, eu não sei se você sabia, mas eu iniciei como responsável pelas operações da Iveco na América Latina no início da pandemia. No dia 23 de março de 2020 eu assumo e eu vou encontrar o meu primeiro diretor 12 meses depois. Então eu tive uma operação, uma curiosidade que eu sempre gosto de compartilhar, né? Mas assim, foi muito difícil, nós tomamos todas as medidas necessárias para proteger os nossos empregados, nós paramos por um período a nossa produção, né? Também os nossos parceiros, os concessionários, né? Os fornecedores, mas à medida que a gente percebeu que a situação estava sob controle, a gente usou isso também como uma alavanca importante, porque o mercado começou 4, 5 meses depois a demandar um volume de veículos bastante grande, ao passo que os fornecedores a nível global tinham um problema muito grande, ainda tem um problema muito grande de fornecimento de peças. Foi o maior desafio da indústria, não só da Iveco, mas foi o maior desafio da indústria recente, nos últimos anos, mas a Iveco passou por isso com chave de ouro. O que ainda falta no mercado? Por exemplo, semicondutores, que mais? Pneus, borrachas? Nós passamos principalmente pela crise dos semicondutores, mas como o mercado estava muito aquecido, começou a faltar praticamente todos os tipos de produto. Pneus, nós passamos por crise de pneus, passamos por crise do aço, né? A situação hoje ela se normalizou um pouco mais, mas ainda o ponto principal são os semicondutores. Existe hoje algum estudo para eletrificação da linha da Iveco, de caminhões e ônibus? Falar sobre eletrificação nos leva ao conceito de ESG, né? Okay. E a gente sim está trabalhando com combustíveis alternativos, com sistemas de propulsão alternativos. O grande exemplo é, como eu disse, né, o nosso veículo a gás, que está sendo lançado, né, nessa semana aqui, está em exibição aqui nesse maravilhoso evento. E a gente sim tem projetos
principalmente na Europa e Estados Unidos, também em parceria com outras empresas, com startups, né, para caminhar no sentido da eletrificação. Já temos na Europa a e-Daily, ela já está pronta, é a Daily elétrica, e já temos também na Europa o veículo e-Way, que é o ônibus elétrico. Eles estão prontos, né, e obviamente para que cheguem aqui à nossa região ainda eles precisam de uma certa adaptação, porque nós vivemos em um mundo um pouco diferente da Europa. Né? Mas quer dizer, ele funcionaria como um protótipo aqui no Brasil, é isso aí? Sim, sim. Perfeitamente. Como é que tem avançado na Iveco o programa de renovação de frota de caminhões? Esse projeto foi lançado, né? Eu queria entender se a Iveco Capital tem financiado a compra de caminhões usados. Falou. O programa de renovação de frota veicular, o qual a Iveco está trabalhando, é um dos principais pilares do nosso desenvolvimento também, né? Principalmente no que se refere a ESG. E um dado interessante, por volta de 500 mil veículos com idade acima de 25 anos circulam no nosso país, e esses veículos poluem, esses veículos têm um nível de segurança muito inferior aos veículos mais modernos, etc, etc. Então, a gente acredita muito que é extremamente importante renovar essa frota, por isso o programa de renovação de frota veicular. Nós participamos de uma licitação, de um pregão, né, piloto, e nós vencemos esse pregão piloto com 30 veículos, onde a gente começa a aprender um pouco como deve funcionar esse processo, e o financiamento é feito em várias mãos, é feito pelo governo, é feito pelas entidades que estão apoiando o processo e também pela montadora. Um dos programas importantes aqui no Brasil dizem respeito à descarbonização. Quais são os principais pontos desse programa de descarbonização? O que pode ser feito? Descarbonização é um dos caminhos também do nosso programa de ESG, né? Nós temos um projeto e um programa muito claros que seguem, né, principalmente no que se refere a desenvolvimento de produtos, né? E é uma tendência geral, é uma tendência global, a migração dos veículos que são propulsionados por diesel para gás, e a Iveco tem a tecnologia para veículos a gás, e como eu disse, né, é motivo de muito orgulho a gente estar presente nesse evento hoje, e a gente também trabalha para buscar o desenvolvimento de veículos elétricos e de célula de hidrogênio. Então, através dos novos produtos, através dos produtos que emitem menos poluente, mas não só lá na ponta, né? Principalmente entre a geração do combustível ou a fabricação dele, né? Se você extrai o combustível da natureza ou se você fabrica através de resíduos, como por exemplo o biometano, ele tem um certo consumo e gera um certo volume de carbono, a gente chama wheel to wheel, desde a extração desse combustível da natureza até a emissão dele através dos veículos. Então o programa de descarbonização segue todo o ciclo, né? Nós chamamos do poço à roda. Ok, perfeito. E ele vem fundamentado com o desenvolvimento de novos produtos, como presente hoje aqui. O motor para gás natural é o mesmo do metano? É o mesmo. É o mesmo combustível, biometano e o mesmo gás natural conhecido que nós temos aí nas rodovias, ele abastece o veículo e o motor está devidamente preparado. É motor de ciclo Otto? Exatamente. Ok, perfeitamente. Como é que a Iveco está se preparando para atender a nova legislação do Proconv P8? Bom, nós iniciamos um projeto de renovação dos nossos padrões de emissões, né, há 2 anos e meio atrás, e a gente está trabalhando sistematicamente para fazer isso acontecer dentro do período da lei. Não é fácil, não tem sido fácil por conta da cadeia de fornecimento, então muitos componentes são componentes importados, a gente tem que trazer da Europa, fazer os testes, fazer a nacionalização junto com os fornecedores, mas a gente está conseguindo acompanhar o cronograma dentro do possível. Uma curiosidade, a Iveco foi a primeira montadora a lançar um veículo Euro 6, né, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2022, com a nossa Daily Euro 6, né,
Daily 35 com motor Euro 6. Nós fomos a primeira montadora a disponibilizar o produto e fazer o lançamento no mercado. E esse lançamento que vocês estão fazendo hoje aqui na feira BX22, o que ele tem de características principais? Ele é muito especial, Esse veículo, ele pode, como você bem disse, ser abastecido com o gás natural normal que a gente encontra nas ruas, aí nos postos de combustíveis, ou com biometano, né? Esse veículo, ele tem um custo operacional muito interessante. Se ele for abastecido com biodiesel, ele, nesse cálculo de emissão de carbono do poço à roda, ele gera uma redução de emissão de carbono tão grande quanto um veículo elétrico, né? E ele tem uma autonomia de até 500 quilômetros, obviamente sem necessidade de abastecer. Nós chegamos no mercado com esse veículo, com a maior autonomia de mercado e com o veículo devidamente adaptado para a realidade brasileira. Ele já está pronto para entrar em linha de produção. Exatamente. Principalmente as carrocerias são diferentes, as carrocerias brasileiras, das carrocerias dos implementos europeus. Então, o veículo está 100% preparado para a nossa realidade aqui no Brasil. Perfeito. Eu queria entender agora um pouco sobre as exportações. Como é que é o programa da Iveco nessa área e para que países você exporta hoje? Bom, a gente exporta para 18 países da América Latina, né? Os principais países são Chile, Peru, Uruguai. Estamos em negociação também para ampliar para Colômbia. Chile, Peru e Colômbia são os 3 maiores países da América Latina, com exceção de Brasil e Argentina e Venezuela, que infelizmente está numa situação política e econômica complicada. E os últimos números indicam um crescimento muito bacana, né? Então, comparando os volumes comercializados em 2022 com 2021, a Iveco cresceu 420%. É natural um crescimento tão grande porque o foco não estava nas exportações e a gente deu foco e o resultado está vindo aí, né? Mas a Argentina é um problema sério a se resolver ainda dentro dessa equação das nossas exportações, não é? A Argentina vive uma crise política e econômica, né? Mas ela é extremamente desfavorável para quem importa produto, porque existe um controle muito grande de importação, né? Só que a Iveco, uma outra curiosidade, a Iveco é o único fabricante de caminhões pesados acima de 15 toneladas no mercado argentino. Temos uma fábrica em Córdoba, esse ano devemos produzir em torno de 6 mil unidades para o mercado interno e também para exportação. Então, para quem está operando dentro da Argentina, o cenário é muito positivo. Nós estamos muito felizes. E a Iveco hoje está tranquila quanto ao futuro da nossa economia aqui no Brasil? Eu digo para os meus colegas europeus, né? Se nós nos dispomos a operar uma marca como Iveco ou qualquer outra marca de veículos comerciais, automóveis, o que seja, na América Latina, a gente precisa ter estômago. Tem que ter estômago como se fosse uma montanha russa, né? Eu não gosto muito de montanha russa, mas dá para entender um pouco o que eu quero dizer. Nós temos momentos de altos, momentos onde a situação vai muito bem, né? E momentos de baixa. Desde 2019, o mercado tem se aquecido bastante e nós da Iveco estamos muito satisfeitos com o crescimento. Para você ter uma ideia, em 2019 a nossa participação de mercado era de 5,6% e nós estamos hoje, né, em 2022, até o fechamento de agosto, acima de 2 dígitos. Nós praticamente dobramos o market share e como o mercado cresceu, nós praticamente triplicamos o volume de vendas, não só no Brasil, mas também na Argentina e na América Latina. Então não podemos reclamar, né? Parabéns. Bom, ouvimos então a opinião e as estratégias do Márcio Querichelli, presidente da Iveco para a América Latina. Querichelli, muito obrigado por nos atender aqui durante o ABX22 aqui em São Paulo. Paulo, o prazer é todo meu e sempre à disposição. E espero você na nossa fábrica para fazer mais um passeio lá. Eu já conheço essa fábrica e voltarei lá. Está muito moderna. Para conhecer as novidades. Está muito diferente. Ok. Um abraço. Muito obrigado.